Nunca se esqueça do dia em que você rezava para ter o que tem hoje. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag live do Burigato. A de hoje é a número 24 e esse assunto é extremamente importante. Vamos falar aqui sobre gratidão, ingratidão, sobre autoajuda barata. São alguns pontos que eu separei pra gente conversar aqui, tá? Mas antes, preciso fazer um convite para vocês que é diferente do que eu já faço, que é quarta-feira agora, dia 20 de novembro, às 8 da noite, eu vou dar uma aula que é como aprender a viver. Então é aprendendo a viver, confrontando sua finitude, valorizando a vida, valorizando as pessoas. Eu vou deixar o link na descrição, caso você esteja assistindo ao vivo, a gravada, ou vou deixar aqui no cantinho. Você vai achar em algum lugar, tá? E é baseado no livro Laws of Human Nature, do Robert Greene, um livro que me pedem muito para falar, e eu montei uma aula, tanto que eu pensei muito se eu liberava essa aula para todos. Resolvi liberar, então assista dia 20 de novembro às 8 da noite, o link já está disponível, beleza? Já publiquei inclusive o link lá no meu canal do Telegram, também tá o link aqui abaixo, se você quiser participar. E espero vocês nessa aula. E assista essa aula essa semana, na semana que vem você já vai, já não vai conseguir assistir do jeito que deveria assistir. Então assista essa aula. 20 de novembro agora, às 8 da noite, essa semana aqui. Beleza? Vamos falar então sobre esse texto? E se tiver alguma dúvida, posta aí no finalzinho, dou uma olhada. Se tiver alguma dúvida sobre o texto, eu venho aqui e respondo pra vocês. Elisa tá aí, Juliane, quem mais? MJ alguma coisa, que eu não entendi. Elisa, Sual, Nath, Clau, boa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então, nunca se esqueça do dia em que você rezava para ter o que tem hoje. A primeira coisa que eu quero falar é a insatisfação como melhor, Então vamos falar de gratidão e de ingratidão. Tanto que, vamos lá, essa live é baseada num texto que eu publiquei no meu Instagram, certo? E esse texto eu falo sobre gratidão e falo sobre ingratidão. Então a primeira coisa que eu quero falar é a insatisfação como melhora, Tava montando a aula, já tá até disponível, não foi ao ar ainda, mas vai em breve, do Reflexões, E a aula é baseada no livro 12 Regras para a Vida, No momento as vagas estão encerradas, mas o link tá aqui abaixo, se você quiser se informar, tá? E aí, o título do capítulo é Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. E lá ele explica um pouco do conceito de que a gente precisa classificar as coisas para que a gente melhore. Imagina então, certo? Ou seja, no texto eu falo do quê? Eu falo um pouco da nossa insatisfação contínua, que é aquela miragem ao contrário, que é, até falo isso no texto, que é, ao invés de eu chegar, a miragem é o quê? Aquela parada que eu idealizo, quando eu chego lá ela some, certo? E na minha concepção, no texto, eu coloco como miragem ao contrário, que é, quando eu chego no lugar e eu conquisto o que eu quero, é o meu desejo que some, e não a parada. Então, não é o meu desejo que permanece insatisfeito, E sim a parada que some ali na miragem, e na miragem ao contrário, é o meu desejo que some, é o contrário, então, do conceito. Basicamente, então, é o quê? A nossa constante insatisfação de olhar para as coisas e querer que elas fossem diferentes, e querer que a gente, eu olho aqui, eu tô com esse livro, mas eu acho que o outro livro é melhor, tô no relacionamento, mas acho que outra pessoa é melhor, tô no trabalho, mas acho que o trabalho é melhor, E aí, até nessa aula, eu explico muito bem o conceito, baseado no conteúdo do Jordan Peterson, que é, a insatisfação ela é necessária. Ou seja, imagine, se eu, Thiago Burigato, por exemplo, achasse que minhas lives sempre fossem as melhores do mundo, ou que não tem nada para eu fazer para melhorar, o que aconteceria? Eu faria a mesma coisa sempre, não estaria nem aí para feedback, eu não buscaria melhorar, não estudaria talvez, eu não me esforçaria. Logo, eu tenho que sim olhar e falar, dá para melhorar, dá para fazer melhor, posso pegar isso aqui, posso levar para outro nível e tudo mais. Tanto que hoje o tipo de conteúdo que eu estou publicando é o que eu mais me sinto confortável. Mas eu demorei muito tempo para chegar nesse conteúdo que eu acredito ser o que mais não só agrada a vocês, mas como me agrada publicar e fazer. Eu quero fazer. Sabe quando você gosta de fazer uma parada? É o que eu faço em relação ao meu trabalho.
Então, qual é o ponto? Primeiro ponto é a insatisfação como melhora. Então, esse quê de insatisfação, ele é necessário. Por quê? Porque, por exemplo, eu melhoro o meu relacionamento, eu melhoro o meu trabalho, eu melhoro a minha vida, eu olho para o que falta e aí eu, num desejo de um futuro melhor, eu batalho para que aquilo aconteça, certo? Então, eu comparo a minha realidade presente com um futuro melhor e aí eu luto para que eu tenha aquele futuro melhor, certo? Então, a insatisfação, ela é necessária. Por que eu estou falando então isso? Para que a gente não demonize esse conceito, certo? Que é o conceito de olhar para o futuro e acreditar que dá para fazer um futuro melhor, acreditar que eu posso ter coisas melhores, acreditar que se eu lutar por aquilo, aquilo vai ser melhor na minha vida, sacou? Então a insatisfação, primeiro ponto é a insatisfação como melhora, tá? Já o segundo ponto é a insatisfação como perturbação. Ou seja, não é mais o sentido da melhora, e sim uma linha de pensamento que me pune e que faz com que eu que eu me paralise, e aí eu não tô contente nem com o que eu tenho e não luto pelo que eu quero ter, e ainda me sinto mais descontente com o quê? Com o que outras pessoas têm. Logo eu me desanimo e nem luto para ter 1/3 do que talvez elas tenham. Vamos lá. Qual é o ponto então? O ponto é o seguinte: basicamente a mesma linha de pensamento talvez gere a mesma energia, que é a insatisfação. Mas ela pode melhorar a minha vida, como eu expliquei agora, mas pode me perturbar, que é o tempo inteiro, constantemente, eu pego e olho aquilo, eu tô insatisfeito com a realidade, eu talvez olhe para uma outra pessoa e acho que ela tem mais que eu, e assim vai. E aí eu nessa constante perturbação, eu não me movo, a energia ela não me gera resultado, ela não faz eu andar, ela me paralisa, ela me prende. Eu olho para aquela realidade, eu acho ela muito distante, eu fico ressentido, eu acho que o mundo é injusto, sacou? Eu começo, na verdade, a ditar as coisas como assim, meu presente é uma merda, o meu futuro é tão distante, é tão injusto, é tão ruim, que eu nem vou lutar por aquilo, e aí basicamente eu me ressinto com tudo. Me ressinto com as pessoas, eu me ressinto com o meu trabalho, com o meu chefe, com uma série de coisas, e aquela energia então ela me paralisa e ela me torna uma pessoa desagradável, ela me torna uma pessoa perturbada, ela me torna uma pessoa que cansa os outros, porque na verdade a minha insatisfação gera uma energia de perturbação ao meu redor. Logo, qual é o ponto então que eu quero mostrar? Não dá para demonizar nem a gratidão, porque tem gente que demoniza a gratidão. Vou agradecer o quê? Não é? E tem gente que talvez demonize a insatisfação. Nossa, como você é ingrato, como você é ingrata. E não é para demonizar nenhum e nem outro. Na verdade é entender que a insatisfação ela pode te mover de diversas formas, e que a gratidão também pode te mover de diversas formas. Não adianta nada, talvez, por exemplo, você ser uma pessoa grata com o que você tem, caso você almeje mais, e usar aquilo como, tá bom do jeito que tá, e não melhorar, se é algo que você valoriza. Então talvez você pegue, não, tô satisfeito, tô bem com o que eu tô aqui, mas por dentro tem uma insatisfação, tem uma perturbação, não se sinta bem com o que você tem, e na verdade a gratidão ela é falsa e tenta maquiar algo que você na verdade não está sentindo, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, a partir desses 2 pontos aqui, é analisar o tipo de energia que aquele sentimento seu gera em você. Porque assim, quando você sente, por exemplo, você sabe, as outras pessoas podem não entender, podem não conseguir identificar, mas você sabe quando você está agradecendo de forma falsa. Você sabe quando você está olhando para algo e não está agradecendo. Você fala que está agradecendo, mas você não está. Dentro de você tem uma angústia, tem uma frustração, tem uma insatisfação, certo? Então, você melhor do que ninguém é a pessoa que deve compreender como que você está enxergando tudo isso que eu acabei de falar, para que você possa não só olhar para a insatisfação como melhora, mas também controlar a insatisfação como perturbação, certo? Aí eu já ligo no seguinte ponto, que eu até quero fazer uma live específica sobre esse tema, que é a autoajuda barata, né? Então qual é o ponto? Hoje nós temos a disseminação gigantesca de informação, e é claro, existem as pessoas que leem talvez um livro, fale de um conceito que talvez nem aplique na própria vida, não compreenda a dificuldade daquele conceito e começa a falar sobre ele, né? E, enfim, talvez uma hora ou outra alguém que tenha muito mais conhecimento olhe para mim e ache a mesma coisa. Então qual é o ponto, né? Aqui a questão básica
é que assim, o que eu quero que você se atente é uma coisa que eu li num livro muito interessante que se chama Vida Intelectual, de A.D. Sartelingers. A.D. Sertilanges, acho que é assim que se faz, Sertilanges, né? E aí ele fala o quê? Eu achei muito interessante, que ao invés de você olhar pro cara, olha pra ideia. E aí ele traz um pouco do conceito de que talvez você olhe e ache alguém do qual você não se identifica, do qual você não gosta, do qual até uma pessoa ruim, chata, ou qualquer coisa que seja, beleza? Mas a ideia que ele está proliferando naquele momento é uma ideia saudável, é uma ideia essencial, é uma ideia inteligente, é uma ideia poderosa. Qual é o ponto então? Cuidado para você não começar a classificar ideias poderosas a partir de uma não identificação com alguém, a partir, não sei, sei lá, de você não gostar do que, tá todo mundo falando de gratidão, sei lá, por exemplo, né? Aí você pega e fala, nossa, que saco, não aguento mais essas pessoas falando desse otimismo e dessa gratidão e tudo mais, certo? Qual que é o ponto então? Você não se identifica com algum aspecto porque você cansa, porque muita gente falando de forma rasa ou alguma coisa nesse sentido, né? Aí o que acontece? Você renega uma tremenda de uma ideia, certo? Que no caso é, por exemplo, a gratidão em si no seu dia a dia. E é algo que, não nasceu com essa galera que tá falando aqui, que você possa até me colocar no meio, não sei, mas não nasceu aqui, né? Isso aí é muito antigo. Tanto que se você pegar, já vi, aliás, eu vou pegar os caras contemporâneos, mas, por exemplo, caras que se baseiam, vou pegar o Tim Ferriss, que é um cara que eu admiro absurdamente, fala da gratidão e fala de você colocar de você acordar e escrever 3 coisas pelas quais você é grato, e se eu não me engano ele se baseia no Benjamin Franklin, né? Então olha só, a coisa é muito antiga. Marcus Aurelius é que eu ouço muitos caras falando em inglês, né? Marcus Aurelius, eles falam, mas Marcus Aurélio, acredito eu que é assim em português, né? É outro, através do livro Meditações dele, valoriza muito esse conceito. Então, assim, qual é o ponto? A ideia é fantástica, aí logo você pega, porque você não gosta do emissor da ideia, você renega a ideia e não aplica na tua vida. Então, assim, é loucura, certo? Logo, cuidado, então, obviamente, com o que você ouve, com quem você ouve, e se você gosta ou se você não gosta. Como, por exemplo, você pode assistir minha live agora e falar, não gostei desse Thiago, esse careca aí. Você vai lá e vai com alguém que você se identifica, mas sempre pense em valorizar ideias, porque senão você pode pegar alguém que você gosta e pegar uma ideia idiota dessa pessoa que você gosta e aplicar na tua vida. Por quê? Porque você gosta da pessoa. Então, assim, o ponto crucial, que até quero explorar numa live específica sobre, em breve talvez, que é valorize muito mais a ideia do que o emissor da ideia, para que você possa utilizar aquela ideia a seu favor, de forma saudável, a partir da sua própria percepção, sem que você ignore um puta de um conhecimento apenas porque você talvez não tenha se identificado com a pessoa, beleza? E para concluir, gratidão real. Qual que é a gratidão real? É aplicar exatamente o que está escrito nesta frase, que é: nunca se esqueça do dia em que você rezava para ter o que tem hoje. Essa foi uma das frases, essa frase não é minha, tá? O texto da frase é meu, mas a frase em si, eu vi numa postagem que eu até fiz há muito tempo atrás, né? Tá numa lousa assim, né? Como se estivesse em um bar e tal. Achei sensacional essa frase, mas não tem autor e tal, então não sei de quem é, né? Mas essa frase foi a que mais me impactou, e até hoje, quando eu estou angustiado, frustrado, porque a vida é complicada, a gente já falou sobre isso em outras lives, né? E quando eu tô lá angustiado, eu pego e falo, caramba, velho, mas o que hoje eu tenho, que eu rezava para ter, e agora estou ignorando apenas porque eu tenho. E aí eu começo a listar as paradas da minha vida, certo? Como, por exemplo, né? Eu já fui muito insatisfeito na minha vida profissional, mesmo ganhando dinheiro, né? E hoje eu sou extremamente insatisfeito, mesmo quando eu não ganho. Mesmo quando eu pago para fazer o que eu estou fazendo. Porque eu sou empreendedor, e quem é empreendedor sabe mais ou menos do que eu estou falando. Então tem vezes que eu pago para fazer o que eu tô fazendo. E eu tô mais feliz do que quando eu ganhava vários milhares de reais a mais do que hoje, né? Então qual é o ponto crucial aqui? O ponto é, o que hoje na sua vida você rezava para ter 2, 4,
dias, meses, anos, não importa, atrás, e agora você ignora, porque aquilo ficou natural para você, porque você já toma aquilo como garantido. E quer um exemplo? É quando você tem alguém importante na sua vida e aquele alguém importante sai da sua vida, por qualquer motivo que seja. Seja por morte, seja por um término de relacionamento, seja por uma briga, seja pelo que for. E aí aquilo ressignifica totalmente você. Você olha para aquilo, você sempre achou que aquilo era seu e estava garantido, agora não tá mais, não é mais. E agora? O que você faz? Você se desespera, você se perde. Logo, pega esses exemplos que talvez você já tenha na tua vida e aplique essa frase. Nunca se esqueça do dia em que você rezava para ter o que tem hoje. Porque quando você conecta-se com isso, e aqui é claro, não é só se basear e tornar isso, cuidado para não tornar isso artificial, mas muitas vezes é olhar para a tua vida naquele momento de angústia mesmo. Pegar essa frase, porque ela é real. Né? Eu acho que muito mais poderosa do que falar assim, agradeça, gratidão e falar de forma superficial. Não, é um conceito concreto, prático, que você olha e fala, puta, caramba, eu tô me esquecendo do que eu rezava para ter e eu tenho hoje isso. Sacou? Certo? Então, faça essa análise da insatisfação como melhora, como perturbação, autoajuda barata, que é a valorização de ideias e não da pessoa especificamente, é a gratidão real. E é claro, participe da minha aula 20 de novembro às 8 da noite, certo? Que é a Como Aprender a Viver, aprendendo a viver, confrontando a finitude, baseado no livro Laws of Human Nature, baseado em compreensões minhas e da minha vida, minhas e da vida do Robert Greene e através das experiências dele. Vai ser uma aula poderosíssima e você precisa participar, beleza? Hoje, olha lá, teve alguns comentários, mas... e quando a gente conquista o que quer, mas vem alguém e tira. Agora tem uma pergunta aqui. Cadê? Perdi. Que é, e quando a gente conquista o que quer, mas vem alguém e tira? É muito básica a sua pergunta, tá? Porque eu não consigo nem idealizar. Mas assim, só cuidado, tem hora que eu penso, eu falo, cara, eu leio o comentário, porque assim, eu leio o comentário de muita gente, e tem hora que eu percebo, que nem eu sei quem tá aqui, eu já vi vários comentários dessa pessoa que acabou de fazer essa pergunta pra mim, e aí eu penso, poxa, mas caramba, será que a sua vida é tão desastrosa assim, ou será que você não tá compreendendo bem as coisas, né? Uma coisa que eu tava lendo no livro Quem Somos Nós, do Clóvis Barros de Filho, acredito eu, e Pedro Calabres, que é assim, e é uma coisa que ela é assim, já é sabida, mas ele colocou numa embalagem diferente que eu achei interessante, que é, as pessoas geralmente pegam e olham da seguinte forma, né? Elas olham assim, deu certo? Fui eu, certo? Beleza? Quer um exemplo? Você vai ver quem uma pessoa que acabou de ver o time ganhar ou perder. Quando ganha, fala assim, ganhamos, certo? Quando perde, geralmente faz o que? Esses caras foda, perderam de novo. Olha a diferenciação. Ganhamos, perderam. Ganhamos, participei da vitória. Perderam, perderam. Qual é o ponto então? O ponto é, olhamos para a nossa vida muito da base do quando dá certo, tem a minha parcela. Quando dá errado, nossa, como as pessoas são cruéis, filhas da mãe e tudo mais. Né? Então, assim, é preciso fazer uma análise mais honesta sobre a sua própria vida e assumir a parcela do que você pode controlar, ao invés de focar no que você não pode controlar. Porque, assim, quando a gente conquista o que quer, mas vem alguém e tira... O que me vem na cabeça é como se você fosse uma criança totalmente indefesa que está com um pirulito na mão e um adulto toma, né? Será que é esse mesmo contexto, né? Será que você é tão frágil assim que as pessoas vêm e tiram as coisas de você? Ou será que você é tão vítima? Ou será... essa é a linha que eu faria, tá? Essa é a linha que eu pego. Então, por exemplo, tem vezes, e várias vezes eu já me ferrei na minha vida, certo? Qual que era a minha linha de raciocínio? Não era, nossa, é claro que a gente se frustra, é claro que a gente pensa uma hora ou outra, né? Fiquei muito puto várias vezes, mas no final, na minha análise final do que eu fazia, eu olhava para a atitude que eu fiz que gerou aquilo lá. Então, até mesmo
Quando você é enganado, eu olhava, puta, mas onde que eu abri esse ponto de vulnerabilidade? Onde eu errei para que aquela pessoa pudesse, por exemplo, ser cruel comigo, sacou? E aí você pega e faz essa análise baseada nisso. Agora só toma um cuidado, porque assim, muitos dos comentários que eu recebo, isso é meio, nossa, não é possível. E eu tô falando isso do fundo do coração, que será que a vida é tão desonesta assim com você? Não tô respondendo agora a você que me perguntou, tô falando todo mundo. Será que a vida é tão assim com você que você é um anjo e os outros são demônios? Já até escrevi um texto falando sobre isso. Então, pega a parcela da sua responsabilidade, veja se você consegue analisar a sua vida de forma honesta ou se você está analisando, como eu falei aqui, da insatisfação com perturbação. Nossa, as pessoas conseguem tudo e eu não, as pessoas são fodas e eu não, e blá blá blá, as pessoas são cruéis e eu não, né? Ou seja, você nunca tem responsabilidade, você nunca fez nada, né? Será que você conquista, aí vem alguém, tira? Ou será que você não valorizou e aí essa pessoa foi embora? Ou será que você não trabalhou bem, por isso você foi demitido? O que será que aconteceu? Será? Esse é o ponto, tá? Então, expliquei bem na live. Eu espero ter ajudado também com essa resposta. Beleza? E é isso. Quando vocês quiserem que eu responda as dúvidas, apareçam ao vivo e principalmente coloquem lá a hashtag live do Burigato mais a sua dúvida no texto que eu venho aqui e bato esse papo com vocês. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e vejo vocês quarta-feira, 20/11, às 8 da noite, na aula do Laws of Human Nature. Tchau!